Boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário integrado Hatsaburo Matsuda. E hoje a gente tem o grande prazer de receber a professora Lina. né. Agradeço imensamente por ter aceito esse convite, por compartilhar um pouquinho aqui com a gente, né? A professora Lina Zingali, ela tem graduação em farmácia, em bioquímica pela Universidade de São Paulo, mestrado em ciências biológicas, biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em química biológica, aqui pela UFRJ. E atualmente ela é professora titular, né, do Instituto de Bioquímica Médica aqui da UFRJ e trabalha na linha de pesquisa sobre os estudos de proteínas naturais com atividade antitrombótica, incluindo purificação, caracterização, mecanismo de ação. E hoje ela vai comentar um pouquinho, então, vai falar um pouquinho sobre toxinas de animais, moléculas estranhas e seus atributos fantásticos. Então, professora Elina, não sei se preferes que o pessoal te interrompa no meio, faça perguntas pelo chat. Eu vou estar aqui o tempo inteiro, né, olhando no chat, então não sei o que tu preferes. É, por mim, pode interromper, pode perguntar, e o chat eu acho que eu não consigo ver, então, se você puder me alertar quando tiver Com alguma certeza. pergunta, né, eu paro, eu entendo que nem todos têm a formação bioquímica, né, então vou Uhum. tentar simplificar um pouco os conceitos e passar, repetir alguns conceitos, mesmo que sejam básicos para quem é da bioquímica, mas para poder entender um pouco do que a gente vai, comentar aqui, né? Eu quero agradecer o convite, para mim é uma honra, né, esse convite para participar, desse seminário, um seminário em homenagem ao professor Massuda, que sempre é uma referência para a gente. Eu até coloquei aqui, vamos ver se ele aqui, aqui uma fotinho de uma defesa de tese do mestrado profissional aqui da Aninha, que vocês estão vendo a minha seta? Sim, sim, Estão estamos vendo vendo. a seta que eu... Hã? Eu não sei Estamos, se... estamos. Uhum. Ah, tá, ótimo. Então, que o professor Massuda participou da banca, né, e teve aprovado, então, desse mesmo programa, né, que faz esse seminário. Então, e o professor Massuda sempre foi uma referência para a gente, tanto na área de pesquisa básica, quanto na área de pesquisa em educação, gestão e difusão de ciências. Então, é um prazer enorme, né, estar participando pela primeira vez desse seminário. É, bom, então eu vou voltar um pouquinho para trás, eu vou falar um pouquinho dessas moléculas que se tornaram tóxicas, né, para o organismo e como que elas chegaram a ser toxinas de um modo bem simples, né, para as pessoas entenderem, e como que a gente usa um pouco essas moléculas, né, a favor da nossa da nossa medicina, de como a gente pode aproveitar essas moléculas para como instrumentos, né? Tanto na medicina quanto na pesquisa, para entender melhor certos mecanismos biológicos, né? Então, voltando aqui, só para vocês, eu não sei se vocês estão vendo aqui tudo, mas, enfim, o veneno, né, ele é uma substância tóxica, né, e qualquer veneno, né, que a gente pense, né, quando a gente pensa na palavra veneno, a gente pensa em alguma coisa que leva a uma enfermidade, ou uma lesão, né, pode ser até levar à morte, né, como alguns venenos que a gente conhece, ouviu falar, veneno de rato, veneno, mas a gente tem na natureza, né, a produção de substâncias tóxicas que constituem também uma espécie de veneno, né? E
de um modo geral, a gente pode dividir, né, esse tipo de substância, né, produzida por animais que a gente chama de animais peçonhentos, que são animais que produzem veneno a partir de uma glândula específica. Então, eles têm uma particularidade de ter um processo específico para a produção dessas substâncias. E mais do que isso, eles também têm uma forma de injetar essa substância, seja por uma quelícera, como é o caso de uma aranha, seja pela dentição, como é o caso das serpentes, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. No caso do escorpião também tem uma forma específica de injetar o veneno. E os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas esse veneno, eles não têm uma forma de transmitir, geralmente ele é transmitido por contato, né? Ou por ingestão, né? No caso, por exemplo, o peixe, o baiacu, se você ingerir, você vai ingerir toxinas que vão levar a uma intoxicação muito séria. O caso de rãs, né? Você vai ter que tocar na pele da rã para poder sofrer um envenenamento. O caso de lagartas, né? Geralmente você esmaga a lagarta e ela vai liberar substâncias que são tóxicas para o organismo. Então tem essa diferença. De todo modo, né? Existiu um padrão de formação do veneno entre várias espécies animais. E o que é interessante é que, se você olhar em todas as famílias, né? Eu não sou bióloga, então me perdoem se eu não conseguir falar todas as questões biológicas de forma correta, mas se eu olho aqui nos vertebrados, eu tenho alguns vertebrados que produzem veneno, outros que não produzem veneno. E se eu vou em outras famílias, a mesma coisa. Por exemplo, os cones, né? Eu tenho cones que produzem veneno, eu tenho cones que não produzem veneno, eu tenho abelhas que produzem veneno, outras não, e assim por diante. Então, mas eu tenho na na formação, né, do reino animal, né, uma grande concentração na produção de veneno para certos organismos, né? Então, houve uma evolução nesse sentido para a produção desses venenos. E uma coisa que chama atenção quando eu olho essa tabela, né? E vocês podem me interromper se não estiverem entendendo alguma coisa, mas aqui tem os diferentes tipos de animais, né? E aqui diferentes tipos de moléculas que são toxinas encontradas nesses animais. Então, se vocês observarem bem, eu tenho certos tipos de moléculas, como por exemplo, o CAP é uma proteína que chama cysteine rich. Ela é rica em um aminoácido chamado cisteína, né? Então você vê que ela aparece em vários filos aqui como presente como toxina. Outro é a hialuronidase. Ela também aparece aqui em vários filos, né? Esse inibidor tipo Kunitz também é um que aparece em vários filos, no veneno de vários filos. Então, tem uma certa convergência para transformar diferentes moléculas, como, por exemplo, a fosfolipase A2 também, em toxinas, né? Isso parece que na evolução desses animais a gente consegue perceber essa convergência para certos tipos de moléculas, né? É, e como que é essa evolução, né? Geralmente, o veneno ele evoluiu de genes fisiológicos, né? Todas as proteínas de veneno, de qualquer lugar que ela tenha vindo, de qualquer animal, ela tem uma convergência para proteínas com proteínas fisiológicas, né? Eu vou dar alguns exemplos disso um pouquinho mais para frente. Então, eu tenho um gene fisiológico. Esse gene fisiológico ele pode ter sido duplicado. Um gene continuou sua atividade biológica, fisiológica, o outro se tornou, é, sofreu alguma modificação que tornou ele tóxico, né? E aí você tem
essa nova substância que tem homologia com o gene fisiológico e que passou agora a ter uma atividade tóxica. A gente tem uma simples mutação, por exemplo, que pode ter gerado uma toxina, ou ainda outras formas, que eu não vou chamar muito atenção, mas, por exemplo, eu tenho um gene que tem uma proteína com vários domínios, se ele expressa três domínios específicos, ele gera uma proteína fisiológica, se ele muda um deles, ele gera uma proteína tóxica. E assim por diante, em vários outros casos. São vários tipos diferentes de, não só mutação, mas splicing alternativo, formas de modificação genética que podem gerar toxinas, né? Ou seja, proteínas tóxicas. É isso que vai acabar gerando o veneno desses animais, tanto os venenosos quanto os peçonhentos, né? Os que têm glândula. Aqui tem um outro esqueminha para a gente é, entender um pouquinho mais de como isso aconteceu, né? Então, primeiro que o veneno, se a gente olha do ponto de vista evolutivo, né, tinha um momento em que não tinham animais venenosos, né? E eles sofreram alguma mutação que levou à formação de toxinas. Aí essas toxinas, né, acabaram levando à diferenciação e tanto recrutamento de novas moléculas que passaram a ser produzidas, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois, e isso foi recrutado por um tipo de tecido que passou a produzir essas proteínas em maior quantidade. Então, ele vai gerar novas toxinas e toxinas que são parecidas com as toxinas originais ou com as fisiológicas, né? E vão gerando novas moléculas tóxicas que vão expandindo, né? Essa capacidade de ter toxicidade, de ter essa atividade tóxica, né? E aí tem vários tipos de mutações que podem ocorrer que levam a essa multiplicidade de moléculas, né? Aqui só para a gente lembrar um pouquinho como que é a classificação das serpentes, né? Então eles vêm aqui de uma família específica. Eu tenho várias famílias de serpentes que não são venenosas, né? Que não têm nenhum tipo de produção de veneno. E tem pelo menos três famílias, a família Viperide, a Colubride e a Elapide, que estas sim produzem veneno e tem glândula para a produção de veneno e tem o aparelho injetor que está mostrado aqui para vocês. Então, por exemplo, essas cobras não venenosas, como a Piton, que a Piton é aquela tipo jiboia, né? Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas é tipo jiboia. Elas são bem grandes, mas não são venenosas. Se elas não têm, tá vendo? O tipo de dentição delas é uma dentição normal, elas não têm uma glândula produtora de veneno. Já a colubride, ela tem uma glândula produtora de veneno, ela tem um dentinho ali que é capaz de injetar veneno, mas não é muito eficaz. A colubride não causa muitos acidentes ofídicos, né? Quando a gente vai ver o elapídico, aqui não, ele tem uma glândula bem proeminente, bem que produz um veneno bastante tóxico e uma forma de injetar o veneno, um dente aqui, ele é chamado de proteroglifa, né? E a solenoglifa, a gente aprendeu isso lá na escola, né? Nos primórdios da escola, elas têm um aparelho injetor muito, muito potente, né? E também um veneno bastante potente que tem diversas atividades que eu vou mostrar para vocês. Então, isso, em termos de serpentes, essa que são as características, né, desses animais peçonhentos que a gente encontra na natureza. Quando a gente olha para o Brasil, né, a gente tem
quer dizer, no mundo a gente tem mais ou menos 3.700 espécies de serpentes, 465 gêneros e 20 famílias, né? No Brasil, a gente tem 321 espécies, mas isso muda todo ano, porque com a reclassificação, desculpa que está mudando aqui automaticamente. Com a reclassificação, né, acaba aparecendo mais espécies, ou às vezes diminuindo, né? Agora, essas espécies, dessas aqui, apenas 4 ou 5 gêneros é que são realmente de importância para acidentes ofídicos. A gente tem mais ou menos 30.000 acidentes ofídicos por ano, que levam a mais ou menos 1.000 mortes, um pouquinho menos, talvez. Depois eu vou falar um pouquinho por quê, né? E 90% dos acidentes no Brasil são devido a essa espécie aqui, a esse gênero aqui, que é o gênero Botrops, né? Que é o conhecido, como todo mundo conhece, como jararaca, né? Jararaca-ilhoa, jararaca, tem vários nomes, tipos diferentes de jararaca, que vêm desse gênero aqui, o gênero Botrops. Então, aqui eu mostro para vocês os gêneros que são mais importantes em causar os acidentes ofídicos no Brasil. O gênero Botrops, o gênero Lachesis. Esses dois gêneros, o veneno, né, que esses animais produzem, eles são chamados de venenos proteolíticos, né? O que que é proteolítico? É aquele que quebra proteínas. Ele tem uma atividade capaz de quebrar proteínas em vários pedacinhos, e isso destrói uma série de proteínas que tem no nosso organismo e leva a uma falência, vou mostrar um pouquinho também. E ele também é chamado de hemorrágico. Uma picada dessas serpentes pode levar a um processo hemorrágico, ou seja, o sangramento excessivo, né, daqueles que são afetados por um acidente ofídico. Já esses dois gêneros, né, o Crotalus, que é conhecida cascavel, né, aquela que tem o chocalho, que faz barulho, e ela é neurotóxica. Ela causa um efeito sobre o organismo, né, que leva a uma parada do sistema muscular autônomo. Então, por exemplo, uma parada respiratória. E isso vai levar à morte, né, do indivíduo se não for tratado. E as micrúrios, que são as corais, dá para ver pela corzinha aqui, né, da serpente, elas são lindas, né, são serpentes muito bonitas, são pequenas, mas têm uma atividade neurotóxica também bastante importante, um pouco semelhante ao que acontece com a cascavel, com algumas particularidades. Essa serpente aqui, a coral, é da família Elapide, enquanto que as Bótopes, Lachesis e Crotalus são da família Viperidae e da subfamília Crotaline. Então, elas pertencem a um outro grupo de serpentes, tá? Bom, quando eu olho por que que eu quero falar dessas moléculas, né? Como é que eu vejo isso? Quando eu olho para a composição do veneno, né? De um modo geral, eu posso atribuir, pelo menos venenos de serpentes. Se eu vou olhar outros animais, essa composição pode variar, né? Mas se eu vou olhar a composição dos venenos de serpentes, eu vou ter uma série de proteínas que não são enzimas, né? Só relembrando para aqueles que não lembram, enzima é uma proteína que tem uma atividade catalítica, então aquelas que não são enzimas, elas não têm atividade catalítica, né? Ou seja, não fazem catálise. E a gente tem também na composição desses venenos várias enzimas, né? Como enzimas do tipo fosfolipase, que quebram fosfolipídios, é, hialuronidases, que também tem uma atividade sobre um tipo específico de substância, né? O ácido hialurônico, e a gente tem metalo e serinoproteinases, ou seja, proteínas que são capazes de quebrar outras proteínas, né?
Quando eu olho o envenenamento, né, como um todo, o que que acontece? Eu vou olhar do lado esquerdo, né, o que acontece no envenenamento crotálico, né, de serpente viperídea, tá? E do lado direito eu vou olhar o que ocorre num envenenamento é, por elapídeos, né? Então, aqui, por viperídeos, eu tenho sangramento, edema e necrose local, onde foi o local da picada. Aqui, o local da picada está sendo o braço, mas pode ser na perna, pode ser pode ser no abdômen, tem vários locais que ocorrem o acidente, né? Depende de como que está a serpente. Eu vou ter uma lesão muscular, né? Rabdomiólise, mionecrose. Eu vou ter também hemorragia, eu vou ter um efeito no sangue, né? Então, eu posso ter efeito sobre plaquetas, efeito sobre desculpa, gente, sobre substâncias do plasma, geralmente proteínas da coagulação, e vou ter provavelmente hemorragia, né? Vou ter efeitos sobre o sistema neuromuscular, aqui mais raramente e mais especificamente é a cascavel que tem esse efeito, tá? E vou ter efeito sobre o rim e o coração, levando à falência renal e cardíaca. Se eu olho os elapídeos agora, eu vou ter um pouco menos de lesão local. A lesão local não é tão importante. Eu posso ter uma mionecrose, uma rabdomiólise. Eu posso ter efeitos sanguíneos, mas é mais raro, não é todo veneno, toda espécie de elapídio que vai dar esse efeito, mas certamente eu vou ter efeito neuromuscular e raramente eu vou ter efeito sobre o rim e sobre o coração, tá? Então, e o que que produz esses efeitos? São moléculas e moléculas que têm características diferentes, né? Por isso que o veneno de viperídeo age de um jeito e o veneno de crotalide age de outro, de elapide age de outro jeito. Então, quando a gente olha para essas substâncias, o que que eu estou mostrando nesse gráfico? A quantidade, né, de proteínas que tem nos viperídeos ou nos elapídeos, aqui na orientação inversa, né, de cada uma dessas famílias de proteínas, e aí não tem muita importância saber que famílias são essas, mas só para ver que a composição é realmente diferente entre as famílias Viperide e Elapide. Mesmo, eu vou mostrar depois para vocês que mesmo quando eu olho espécie por espécie, eu vou encontrar diferenças importantes, né, para essas famílias. Agora, o que é interessante, por exemplo, aqui eu tenho, é, esse é do inglês Snake Venom Metalloproteinase, então é uma enzima proteolítica, tá? Que tem dois tipos diferentes de enzimas, que é uma classe P3 e uma classe P1. Eu vou falar um pouquinho mais dessas moléculas, e eu tenho muitas dessas moléculas no veneno viperídeo. Mas elas nem todas são iguais. Elas são, mesmo quando eu olho entre as moléculas que estão nessa classe, eu tenho atividades biológicas muito diferentes, né? Quando eu olho, por exemplo, para essa outra família, que é a fosfolipase A2, acontece a mesma coisa. Eu tenho fosfolipase A2 com atividades biológicas muito diferentes nos viperídeos e nos elapídeos. E mesmo dentro dos viperídeos, eu vou encontrar uma série de fosfolipase A2, por exemplo, uma que vai atuar sobre plaqueta, outra vai atuar sobre músculo, outra vai atuar em proteínas plasmáticas, e aí eu tenho essa miríade de efeitos com moléculas que são parecidas estruturalmente, né? E isso acontece para quase todas as famílias de proteínas que estão presentes no veneno, por causa desse processo de evolução que eu contei para vocês, em que vai havendo mutação, vai havendo duplicação de gene, vai havendo uma série de
efeitos evolutivos sobre o veneno que vai gerando novas moléculas com atividades biológicas diferentes, né? Bom, como é que eu estudo, né, o veneno? Como é que eu posso estudar esse componente? Bom, tem várias formas no nosso laboratório, né? A gente estuda de duas formas principais. De forma global, ou seja, eu quero entender qual é o contexto, eu quero entender quais são essas proteínas, como que elas estão distribuídas no veneno. E para isso eu uso técnicas que a gente chama de proteômica, que é olhar para as proteínas. Opa, é, eu uso técnicas de transcriptômica, que é olhar para o RNA mensageiro, ou seja, aqueles que vão ser transformados em proteína, né? E posso olhar também pela genômica, que é olhar o gene, né? E entender como que o gene vai passar a ser um RNA mensageiro e depois ser uma proteína que vai ter todas as funções que a gente está discutindo aqui, né? Mas eu posso também trabalhar de forma clássica, né? Eu comecei meus estudos exatamente dessa forma, ou seja, eu vou purificando uma proteína através da atividade biológica que ela tem, né? Eu olho que atividade biológica que eu estou interessada. Então, quando eu comecei meus trabalhos, eu estava interessada em moléculas que inibiam plaquetas. Aí eu fui purificar sempre olhando a atividade biológica, a proteína que tinha aquela atividade. Depois que ela estiver pura, eu vou caracterizar e vou entender como é que ela age, né? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz no começo da minha carreira com algumas moléculas. E no nosso laboratório, né, a gente tem trabalhado com essas duas abordagens. Então, a gente faz estudo sistemático de transcriptômica e proteômica de venenos de serpentes, a gente foca nas serpentes brasileiras. Atualmente, a gente tem trabalhado também com serpentes da Guatemala, por uma interação com pesquisadores de lá. E a gente quer entender um pouco se tem diferença regional, como é que isso vai implicar na eficácia de antissoro, que eu vou mostrar para vocês, o antissoro é ainda o tratamento mais eficaz contra os acidentes ofídicos, né? Então, interessa para a gente saber isso. Não vou mostrar muitas coisas para vocês sobre isso. A gente quer também estudar novas abordagens para melhorar a eficácia do antissoro. Isso eu vou mostrar para vocês no estudo do laboratório, tá? E encontrar moléculas que tenham interesse biotecnológico, ou seja, será que a gente, conhecendo a atividade, né, a gente pode transformar isso num medicamento ou modificar essa molécula e ter um novo medicamento, ou conhecendo o mecanismo de ação, desenhar novos medicamentos que possam ser usados para combater diferentes tipos de doenças, né? Então, mais ou menos isso. Ah, e a gente também estuda microvesículas, não vou entrar muito nessa parte para vocês hoje, tá? Então, quando a gente olha o veneno, né, a gente pode estudar o veneno do ponto de vista da biologia desse veneno, ou seja, como que ele está relacionado com os aspectos biológicos das serpentes que a gente está estudando. A gente pode estudar do ponto de vista dos acidentes, pensando em como diagnosticar, em como tratar. E também do ponto de vista biotecnológico, que eu acabei de falar para vocês, como é que eu posso usar uma substância para gerar um novo medicamento ou uma nova molécula que pode ser usada por um diagnóstico, por exemplo. Isso também é um dos aspectos biotecnológicos dos estudos do veneno, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês desse aspecto relacionado à biologia. Então, vou pular essa parte aqui para vocês. Como é que a gente estuda, né, o veneno? A gente usa essa técnica chamada de venômica, né, extraindo o veneno, passa ela numa coluna, que é uma forma de purificar as proteínas, né, ou semi-purificar, quer dizer, separar, né, as proteínas que estão contidas naquele veneno. Aqui, cada pico desse cromatograma
vai conter uma ou mais proteínas, né? Que a gente vai estudar. Depois disso, a gente faz uma eletroforese, que é separar essas proteínas pela massa e pela carga que elas têm. Então, a gente vai ver como que elas, que massa molecular que elas têm, que tamanho que elas têm e como que elas se distribuem, né, nessa cromatografia aqui. A gente pega cada um dessas bandinhas que a gente vê azul, que é coloração para proteína, né? Cada uma dessas bandinhas a gente corta, né? Pega uma enzima proteolítica, que é a tripsina, quebra ela em pedacinhos e aí vai ver a massa no espectrômetro de massa, e isso a gente tem várias formas de identificar que proteínas são essas que estão aqui em cada uma dessas bandinhas que a gente vê na eletroforese. Depois disso, a gente constrói um mapa de como que é a distribuição. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo Snake Venom Metalloproteinase, é a quantidade que tem dessas moléculas quando eu olho a cromatografia, quando eu olho o tamanho da banda e quando eu olho o quanto tem, que eu posso quantificar no espectrômetro de massas, que é outra forma de fazer. E aí eu vou dizer, tantos por cento do veneno, 30% é metaloproteinase. Mas aqui eu não estou falando da diversidade de metalosproteinases que tem nesse veneno. Eu estou classificando tudo junto, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Mas eu consigo identificar que tem várias metaloproteinases diferentes. Usando características fisicoquímicas dessas moléculas, a gente consegue saber que elas são diferentes umas das outras, né? Mas eu agrupo elas só para dizer, só para olhar, assim, de um modo geral, como que é a composição desse veneno. Vou pular isso aqui. Esse aqui é a jararaca, né? A jararaca, ela tem as bótropes, de um modo geral, elas vão causar necrose, atividade miotóxica, atividade proteolítica, edematogênica, coagulopatia, hemorragia. São quadros clínicos que estão ligados ao acidente por essa serpente, né? No Brasil, de bótropes, a gente tem quase 30 espécies, né? Isso também está aumentando, porque a gente vai entendendo que subespécies agora a gente está fazendo análise genômica e está vendo que são espécies diferentes de fato, né? E dessas 30 espécies, 5 espécies são utilizadas para a produção do antissoro, tá? Então, eu não uso todas as espécies para produzir antissoro, isso é muito difícil, porque a produção de antissoro, eu preciso ter uma quantidade de veneno boa, então a gente usa as mais importantes, entre elas a Botrytis jararaca, é uma das que constituem, né, que estão presentes, são utilizados para produzir esse antissoro. E aqui nesse mapa do Brasil, você vê a distribuição geográfica desta espécie, que é a Botrytis jararaca. Então, ela vai desde o sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, tá? Pega essa região mais densamente populada do Brasil e, portanto, é a que causa o maior número de acidentes até hoje, né? A gente vê que com as mudanças climáticas algumas coisas estão mudando nesses aspectos, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Uma das coisas que a gente vê aqui no Rio de Janeiro é aparecimento cada vez mais de crotalos, de cascavel, né? Elas estão aparecendo, elas são mais adaptadas a esse aumento de calor, à diminuição da mata, né? Então, elas são o número dessas serpentes tem aumentado. Bom, num trabalho antigo de 2006, né, esse pesquisador, o Graziotin, ele verificou que quando ele olhava geneticamente a população de Bótropis jararaca do Rio Grande do Sul e comparava ela com a do Rio de Janeiro, elas mostravam diferenças importantes do ponto de vista genético, né? Então, ele mostrou por vários parâmetros genéticos, né, que existia essa diferença entre essas duas serpentes que são consideradas a mesma espécie, né?
E aí a gente se perguntou, será que essas diferenças genéticas têm impacto no veneno? E é interessante porque a gente fez essa pergunta para outras espécies e a resposta não é igual para todas as espécies, tá? Mas para essa espécie, a gente foi fazer o quê? Estudar o proteoma do veneno de Bótope jararaca de serpentes do sul e de serpentes do sudeste. E aí, para começar, a gente foi ver as atividades que a gente estuda, né, nesses venenos. Então, por exemplo, a capacidade de levar um camundongo à morte, né, que é a atividade letal. É muito parecida entre a Bótope jararaca do sudeste e do sul e do sudeste. Tá muito parecida, não tem quase diferença nenhuma. Quando eu vou ver atividade hemorrágica, ou seja, a capacidade de produzir hemorragia, também é muito parecida entre sul e sudeste. Mas quando eu olho a atividade coagulante, ou seja, a capacidade de coagular o sangue, a atividade proteolítica, que é a capacidade de quebrar outras proteínas, e a atividade fosfolipásica, que é a capacidade de quebrar fosfolipídios, a gente aqui vê diferenças importantes. Então, o veneno do Sudeste é mais ativo na atividade coagulante proteolítica e um pouco menos ativo na fosfolipásica, e o veneno de Jararaca do Sul ele é mais ativo na fosfolipásica e menos ativo na coagulante e na proteolítica. Então, a gente tem diferenças na atividade desses venenos, né? Ambos levando à morte do mesmo jeito, né? E aí a gente foi fazer aquele esqueminha que eu mostrei para vocês de olhar o veneno, caracterizar, passar numa cromatografia, olhar em cada pico a que tipo de proteína que tem, pegar cada uma dessas proteínas e identificar, né? E o que a gente viu é o seguinte, olha, essa região aqui entre o pico 32 e o 38, espero que vocês estejam vendo, é, tem muito mais proteína no veneno do Sudeste do que no veneno do Sul. E essa região aqui é a região onde tem mais metaloproteinase. E as metaloproteinases são as proteínas que são responsáveis pela atividade coagulante e também pela atividade proteolítica. Então, está coerente com a atividade apresentada pelo veneno. E essa região aqui é a região de fosfolipase. Então, a gente vê que é muito mais proeminente nos venenos do sul do que nos venenos do sudeste, com um pico aqui que é completamente diferente, né, do que está presente aqui no veneno do sudeste, né? Aí a gente foi tentar ver que proteína que era essa aqui, um pico, geralmente quando ele está bonito assim, ele é um pico de uma proteína só isolada. E aí, a gente identificou essa proteína como sendo uma botropistoxina, que é igualzinha à botropistoxina que a gente acha no veneno de Bótope jararacuçu. Isso é uma coisa extremamente rara, você ter uma proteína que é exatamente igual, sem nenhuma modificação de aminoácido entre duas espécies diferentes. Geralmente tem dois aminoácidos diferentes. Nesse caso, não tinha diferença nenhuma. Isso pode indicar para a gente, aí a gente precisa trabalhar com os biólogos para ver se isso é verdade, né? Que pode estar havendo uma hibridização da jararaca do sul com o jararacuçu, que é uma outra espécie. Então, será que isso está acontecendo? Isso a gente ainda não conseguiu responder, mas levantamos essa questão nesse estudo, né? E aqui onde foi publicado. Eu vou pular essa parte aqui, passar para isso aqui, né? Essa diversidade de moléculas, que é por isso que eu falo que elas são moléculas interessantes, né? Quando a gente olha os elapídeos, os viperídeos, e dentro dos viperídeos, os crotalíneos, né? Cada corzinha dessa representa uma família de proteínas. Então, eu vejo que entre elapídio e viperídeo tem uma diferença enorme. Eu tenho aqui uma corzinha amarela. Essa corzinha amarela é uma proteína chamada proteína três dedos, ou three fingers, tá?
que está muito presente nesse veneno de lapídeos. E nos viperídeos eu tenho mais, é metaloproteinase, serinoprotease e fosfolipase A2. Aqui também azul é fosfolipase A2. Quando eu olho espécie por espécie, ou pelo menos gênero diferente, aí eu vejo sempre a presença dessa cor amarela, que quase não tem no viperídeo, e uma distribuição diferente dependendo da espécie. Não é exatamente igual. Aqui seria uma média da presença dessas famílias de proteína em 42 espécies, né? Mas quando a gente olha espécie a espécie, não é, a distribuição muda bastante. Isso significa mudança no efeito do envenenamento. Então, isso pode implicar em dificuldade de inibir, né, a atividade biológica desses venenos, ou seja, dificultar o tratamento. E a gente vai ver que isso tem muitos problemas no mundo, né? Aqui é só para mostrar também a diversidade quando você olha tanto os viperídeos e os crotalíneos aqui, também tem uma diversidade muito grande dependendo das espécies, dependendo do gênero, né? E eu vou falar para vocês, para mostrar um pouco essa diversidade, né? Um pouco mais sobre as moléculas em si. Então, começando com essas enzimas, falando de metaloproteinases, né? A gente vai ter que falar junto de uma espécie que é uma não enzima, né? Que é um peptídeo chamado desintegrina. Vocês vão entender por que daqui a pouco, né? Quando eu falo em metaloproteinase, lembra daqueles efeitos que o veneno causa? Então, as atividades biológicas das metaloproteinases estão relacionadas com um efeito local intenso, então necrose, é, hemorragia local, né? Com uma miotoxicidade muito grande, com a hemotoxicidade e com a toxicidade cardíaca e renal, tá? Então, as metaloproteinases estão agindo no organismo em todos esses parâmetros para causar essa toxicidade que a gente vê no envenenamento, tá? E como é que elas vêm? Lembra que eu falei que na evolução você tem domínios, proteínas que têm domínios diferentes, e aí você pode modificar esses domínios, né? Isso é uma coisa que aconteceu com as metaloproteinases. As metaloproteinases, elas são originárias dessa molécula que se chama ADAM, que é a Disintegrin and Metalloproteinase Molecule. Então, é uma proteína que tem vários domínios. Só para vocês, eu não sei se todo mundo sabe isso, me desculpa se eu estiver falando óbvio, mas para vocês entenderem um pouco, domínio de uma proteína, aqui tem a estrutura da proteína, né, representada por essas fitas, né? Se tem essa fita em hélice, alfa-hélice, se tem essa fita que é a estrutura beta-preguiada, que tem uns loops e essa outra cor. Cada pedaço que tem uma estrutura específica, ela é chamada de domínio. Então, eu tenho aqui o domínio metaloproteinase, aqui está representada por esse quadradinho rosa, o domínio desintegrina está representado por esse quadradinho rosa mais escuro, e um domínio rico em cisteína, que está representado por esse meio bege aqui, e aqui está verde, né? Está representado nesse quadradinho. Então, o que que aconteceu? O veneno, as Adams, tem todos esses domínios e alguns outros que foram perdidos na hora de formar a toxina. Depois, elas sofreram uma mutação que levou a um stop codon bem aqui nessa região entre a desintegrina e esse outro domínio rico em cisteína. E aí ela criou-se nesse veneno, né, uma outra espécie, uma outra classe, né, de proteínas que é chamada de metaloproteinase P2. Essa aqui é chamada de P3, essa aqui é chamada de P2. E aí teve uma outra mutação que levou a um outro stop codon aqui nessa região e eu parei de produzir essa desintegrina. Então, no veneno, eu acho esses três tipos de moléculas, tá?
metaloproteinase do tipo P3, do tipo P2 e do tipo P1. Então, isso vem já daquele tipo de evolução que eu falei para vocês no começo. E como eu falei de novo, cada proteína faz atividades muito diferentes. Então, em metaloproteinase, por exemplo, essa P3, eu tenho proteínas que atuam especificamente em cima de uma proteína da coagulação. E aí ela ativa essa proteína. Ela tem outras que atuam especificamente em cima de uma proteína da plaqueta. E aí inibe a agregação plaquetária. E aí você vai tendo uma série de atividades biológicas diferentes, né, com essas moléculas. É, essa aqui, a P2, nem todas, mas algumas, elas sofrem clivagem aqui no veneno, durante o processamento do veneno, e aí ela gera esse domínio sozinho, isolado, que é o domínio desintegrina. E aí você pode ter uma desintegrina longa, que tem muitos aminoácidos, 70 e poucos, uma desintegrina média, que está relacionada ao tamanho, né, que tem um 60 ou 50 aminoácidos e uma desintegrina pequena que tem menos aminoácidos, né? E essas desintegrinas, elas são moléculas super interessantes, a gente estuda no laboratório, né? Aqui, cada um desses quadradinhos significa um tipo diferente de desintegrina. Então, dependendo do que ela tem no meio da sequência dela, entre os aminoácidos, ela tem sempre uma tríade de aminoácidos, que aqui pode ser RGD, que é arginina glicina aspartico, KTS, lisina, treonina, serina, aqui SD, glutâmico, cisteína, aspartico, e MLD, metionina, lisina e, não, leucina e aspartico. Cada um desses, essa sequência está inserida na sequência da desintegrina. E dependendo dessas sequências, elas vão ter afinidades por receptores celulares, que são receptores da família das integrinas, né? Essa família integrina é uma família de receptores muito grande, tá? Que estão envolvidas na interação da célula com a matriz. Então, elas fazem essa interação célula-matriz, então são importantes para uma série de processos, entre eles, por exemplo, a metástase, que é um processo que é patológico, né? Então, a gente já pode imaginar que se eu tiver uma desintegrina muito específica, eu posso utilizar como um antimetastático, né? De fato, isso está sendo estudado. Bom, então elas vão ter especificidades diferentes para receptores diferentes. Então, significa que elas vão atuar em processos biológicos diferentes. Bom, dito isso, né, elas foram usadas para sintetizar ou para produzir dois, duas substâncias, dois medicamentos, né, importantes, que são esse tirofiban e o eu não sei falar esse nome, ebitifibatide, que são inibidores da agregação plaquetária, né? Por que que é importante você ter inibidores da agregação plaquetária? Porque a agregação plaquetária é um dos processos que está envolvido na formação de trombos, ou seja, no processo de trombose, que é um processo patológico. Então, se eu consigo impedir a formação de trombo, eu consigo inibir a trombose, então eu tenho um medicamento importante, tá? Eu vou ser bem rápida na próxima explicação, só para entender como é importante essa diversidade de moléculas que a gente tem estudado, né? Então, quando você tem... Esse aqui é uma representação da integrina. A integrina é esse receptor de membrana, tá? Quando ela é ativada, ela sofre uma mudança conformacional, ela muda de forma, ela está lá quietinha assim, ela muda de forma e passa a ligar o inibidor. Enquanto ela está com esse inibidor ligado, ela está inibida, tudo bem.
Mas geralmente esse inibidor é reversível, então ele fica ligando e desligando, e aí quando vai diminuindo a concentração do inibidor, essa molécula sai. Então isso acontece com tirofiban, isso acontece com ebitifatim. Eu não sei falar. Bom, enfim, acontece com os dois. E quando vai diminuindo a concentração desse inibidor, um ativador agora liga nesse receptor. E aí sinaliza para a plaqueta que ela tem que agregar, que ela tem que ter uma atividade. E isso é ruim, vai formar trombo, né? E isso vai levar a um efeito colateral que é importante para quem está querendo tratar uma trombose. Então, esses medicamentos foram muito importantes, mas a gente precisa entender melhor o mecanismo de ação para poder gerar novos medicamentos que não tenham esse efeito. E aí, estudando novas desintegrinas, né, um grupo do Japão, eu acho que não é do Japão, é da China, eles encontraram uma outra desintegrina, e aqui eu vou resumir para vocês nesse painel aqui, né? A desintegrina TMV2 age do mesmo jeito que o tirofiban e o ebitifatide. Ela liga numa região do receptor que induz essa mudança conformacional e aí induz uma resposta celular quando diminui a concentração do receptor, e isso vai ativar a plaqueta, enfim, vai ser ruim para o paciente, tá? Ai. Mas essa outra desintegrina, essa TMV7, ela tem um mecanismo um pouquinho diferente. Ela liga numa outra região e ela não deixa esse receptor se ativar. Ela não deixa que haja essa mudança conformacional no receptor, e aí ela impede essa ativação secundária aqui que a gente não quer, né? Então, essas duas desintegrinas, elas foram isoladas dentro do mesmo veneno, né? Do veneno de Trimerosurus mucoroscoamatus, que é uma lá da China, tá? Então, ele faz isso e é encontrado. Então, para a gente, vale a pena a gente continuar, né? Procurando novas desintegrinas com novos mecanismos de ação para que a gente não tenha esses efeitos secundários, né? E aí a gente estuda no laboratório duas desintegrinas também, as duas purificadas do veneno de jararaca, tá? E a gente pode ver aqui a sequência, isso não tem importância, ela tem essa tríade de aminoácidos, arginina, glicina e aspartico aqui no meio, e tem algumas diferenças só nessa região aqui da molécula. O resto da molécula é igualzinha. Então, é interessante a gente comparar essas atividades quando você tem essas diferenças de aminoácidos, né, na proteína. Bom, só voltando, isso faz com que essas duas proteínas tenham uma atividade ligeiramente diferente sobre as plaquetas. Aqui o que eu estou vendo é a plaqueta que liga a uma proteína da matriz que se chama fibronectina. Então, eu meço quanto de plaqueta ficou ligado na placa, e a jararacina e a jarastatina inibem, né, impedem que a plaqueta se ligue a esse receptor, porque usa aquele receptor integrina que eu mostrei para vocês. E aí a jararacina é mais potente em inibir essa interação do que a jarastatina, que eu preciso de muito mais quantidade para poder inibir, sei lá, 50%, né? Então, isso é importante para a gente poder verificar, né, que a jararacina é mais potente sobre plaquetas. Isso levou a gente, só vou mostrar esse lado do gráfico, a fazer um experimento para ver se essa molécula é capaz de inibir a formação de trombo. Então, o que que eu estou vendo aqui? A oclusão do vaso, eu faço isso no animal, né? Eu induzo
a produção de um trombo, e aí espero para ver quanto tempo demora para ocluir. Ocluir significa parar de passar sangue, né? Quando para de passar sangue, aqui mais ou menos 10 minutos, né? Eu marco o tempo e aí vou fazer o experimento. Então, depois eu injeto 2,5 miligramas por quilograma de animal de jararacina, e esse tempo aumenta quase que o dobro. Aqui de 10 minutos passou quase para 20 minutos o tempo que demora para ocluir. E quando eu uso 5 miligramas por quilograma, aí eu já aumento o tempo em 5 vezes, mais ou menos, né? Passa para 50 minutos a oclusão. E aqui é o controle de heparina, que é um medicamento usado para isso, e vê que ele realmente para de ocluir o vaso completamente. Então, ele realmente tem um potencial para ser um antitrombótico, né? Essa é a substância. Bom, a gente foi vendo outras atividades, viu a estrutura, que é uma forma da gente comparar as duas moléculas. Agora, a jarastatina está em rosa, a jararacina está em azul, elas são muito parecidas, embora tenham ligeiras diferenças na atividade, né? E a gente foi ver, estudar como que era a inibição da jarastatina sobre um dos receptores. E aí, no estudo de dinâmica molecular, eu quis mostrar para vocês, porque eu acho esse aqui muito bacana, né? Esse receptor, lembra que ele é ativado, então ele sai dessa forma e ativa. Então, a gente vê essa mudança de conformacional eh, na estrutura desse receptor. E aí, quando a gente coloca a jarastatina, né, a gente vê que tem uma tendência a manter esse receptor fechado, né, que aqui está mostrado por essa interação aqui. Então, teria um mecanismo provavelmente parecido com aquela outra desintegrina que eu mostrei para vocês. A gente ainda tem que mostrar um pouco mais disso para poder ter certeza. Como é que está meu tempo? Pode ficar à vontade. Agora eu vou passar bem rápido por essa outra parte, que é uma parte que eu tenho gostado muito de trabalhar, que é sobre o tratamento dos acidentes ofídicos, né? A gente tem um número de acidentes no mundo que é muito, muito grande, né? São mais de, agora eu não lembro de cabeça, mas é, assim, 1 milhão, mais de 2 milhões de envenenamentos por ano, né? Então, é muito envenenamento no mundo. No Brasil, eu já falei para vocês, tem mais ou menos 30 mil acidentes, né? E o Brasil tem um esquema de distribuição de soros que é muito melhor do que vários outros países, tá? Então, a distribuição de soro aqui é feita pelo Ministério da Saúde, tem um controle de qualidade, tem 3 produtores, né? Então a gente faz soro contra botrópico, então aquele que eu falei são cinco venenos são usados para fazer o antissoro, e contra veneno crotálico, laquético e veneno de aranha, veneno de escorpião. Então, são vários antissoros que são produzidos para tratar esses envenenamentos, né? E a Organização Mundial de Saúde, em 2017, ela considerou, né, os acidentes ofídicos como uma doença tropical negligenciada. Por quê? Porque, apesar do Brasil produzir esses soros, ter uma distribuição boa, ainda não é a melhor do mundo. A gente tem algumas questões, que eu vou comentar com vocês, mas no mundo, e principalmente na África, né? Você não tem produção de soro. E tem uma coisa que é complexa, que, por exemplo, às vezes a China produz soro e vende para a África, mas não tem as mesmas serpentes. Então, não tem como a gente inibir, né, usando serpentes diferentes para produzir o soro. Isso quem mostrou para a gente foi Vital Brasil, aqui no Brasil, que há especificidade, né? Então, a questão, né,
dessa diferença, né, disponibilidade de soro, né, fez com que a gente tivesse esse movimento da Organização Mundial da Saúde. E como é que a gente produz o soro, né? A gente injeta em cavalos, no Brasil em cavalos, tem lugares que injetam em lhamas, tem lugar que injeta em camelídeo, lhama é camelídeo, mas não sei se é ovelha ou cabra, mas tem outros animais de grande porte que podem servir para produzir o antissoro. No Brasil, a gente costuma usar cavalos, tá? E aí você injeta o veneno, no caso do antibotrópico, a gente injeta cinco diferentes venenos, né? No caso do crotálico, a gente injeta só veneno de crotalos de cascavel, né? Aí você faz essas injeções várias vezes, né, para poder ativar o sistema imune, depois coleta o sangue do cavalo, né? Tira o plasma, purifica o anticorpo. Aí trata o anticorpo com uma protease que quebra um pedaço específico do anticorpo e fica com um pedacinho do anticorpo que reconhece as proteínas. Tá? Então, esse é o modo de produção de antissoro, né? E por causa dessa questão de ser um problema de saúde pública, né? Então a gente tem discutido muito como que é a qualidade e a eficácia dos antivenenos. Bastante pelo que eu falei para vocês. Em algumas regiões onde falta antissoro, né? Você fica dando antissoro de outras regiões e talvez isso não funcione. A gente tem que entender se funciona ou não esses antissoros, né? Um exemplo para vocês, lembra que eu mostrei que tem diferenças entre Jararaca do Sul e Jararaca do Sudeste? A gente fez esse controle para saber se o nosso soro antibotrópico reconhecia os venenos dessas duas jararacas, e reconhece. Então, é um bom antissoro para neutralizar, mesmo com essas diferenças, tá? Isso não acontece para outros venenos. Uma outra coisa que acontece é que a produção de imunização, esse método que eu mostrei para vocês, pode variar um pouquinho o animal, mas o método é o mesmo há muitos anos. Então, não tem novidade, inovação, né, na produção desse soro, né? O que a gente pensou, né? A gente precisa envolver, quer dizer, uma outra questão que é importante na produção de antissoro é que quando eu fico dando veneno para esses animais, eles vão perdendo a qualidade de vida, né? Eles vão se tornando animais doentes, né? E isso é ruim porque, primeiro, você, entre aspas, né, maltrata o animal. Não, não é isso que você quer, mas é isso que acontece pela abordagem, a única abordagem até agora possível, e então, para você melhorar isso, uma das coisas que a gente tem que melhorar é a saúde dos animais que estão envolvidos no processo de imunização. E também a gente ter métodos que deixem esse tesouro, deixem esse veneno menos tóxico para que ele não prejudique os animais, mas que eles mantenham, né, que ele continue sendo imunogênico, ou seja, produzindo as imunoglobulinas necessárias para neutralizar o veneno, né? Então, pensando nisso, a gente estudou uma forma de tratar o veneno de jararacuçu, que foi usando pressão hidrostática, né? Pressurizando mesmo o veneno sem calor, né? Mas só usando pressão. E por que que a gente pensou na pressão hidrostática, né? Porque ela é aplicada nas indústrias para várias situações, principalmente na indústria alimentícia, para inativar alguns tipos de enzimas que são ruins, né, para a produção que são proteínas oxidantes, né? Elas inativam vírus e elas inativam alguns micro-organismos patogênicos. Então, ela é muito usada nesses sistemas. Então, isso que levou a gente a pensar em usar.
E a gente usou no veneno de bótupe jararacuçu, que é diferente do jararaca, né? O jararacuçu, ele tem um veneno que é diferente dos botrópicos em geral, tá? Ele tem um veneno que ele não é muito imunogênico, ou seja, quando você injeta, você não gera muitos anticorpos neutralizantes e é muito tóxico. Ele tem aquela toxina que eu falei para vocês que foi encontrada também em Jararaca do Sul, que é uma toxina miotóxica, então degrada o músculo. Isso é muito ruim, leva à perda de membro pelas pessoas que são envenenadas com essa serpente, né? Então a gente pensou, bom, o que que a gente pode fazer para esse veneno se tornar mais imunogênico e menos tóxico, né? E aí o que que a gente fez? A gente pegou o veneno bruto, aplicou pressão, aí a gente testou várias condições, né? E aí chegou numa condição em que a gente via que a atividade algumas atividades enzimáticas e algumas atividades biológicas estavam bem inibidas. E aí a gente pegou esse veneno parcialmente inativado e injetou nos cavalos para produzir o antissoro. Então, a gente fez cavalos imunizados com veneno nativo de jararacuçu e cavalos imunizados com veneno pressurizado de bótope jararacuçu. E aí, aqui está o que acontece com os cavalos que foram imunizados com veneno nativo. A gente vê uma ferida, vê formação de excesso, bolha, vê que o animal não tá bem, né? Depois do processo todo de imunização, né? E aí, os cavalos que foram imunizados com Bota Jararacuçu é, pressurizado, tá aqui, ó, o cavalo não teve nada, eu garanto a vocês. A gente falou, poxa, não dá para nem ver onde foi aplicado, e de fato não dá, não teve nenhum tipo de ação sobre o veneno. E aí a gente coletou o sangue desses cavalos, fez a preparação do soro, e aí a gente chamou o soro do cavalo que foi imunizado com veneno nativo de Najuçu, o cavalo que foi imunizado com veneno pressurizado de Pré-Jussu, para ficar mais fácil, né, de falar e de saber do que a gente estava tratando, e foi ver como é que era a neutralização das atividades biológicas. E aí, se eu olho atividade proteolítica, coagulante, hemorrágica, fosfolipase, quimiotóxica, o Najuçu quase não inibe. E o Pré-Jussu inibe completamente ou mais do que o Najuçu em algumas atividades. Então, a gente tem um, um, um soro mais eficaz. A gente fez também atividade letal, e também ele é muito mais eficaz do que o Najuçu, e fez outros trabalhos que agora a gente não tem tempo de falar. Então, para resumir, né, a gente, na parte biotecnológica, eu mostrei para vocês principalmente as desintegrinas, né? A gente tem estudado no laboratório outras classes de moléculas, como essas que a gente chama de trifingers também, com interesse biotecnológico. Na biologia, a gente mostrou para vocês que a gente pode entender ou pelo menos discutir padrões de dispersão e hibridização entre espécies, olhando para o veneno, né? Mas tem outros venenos, tem outras espécies que acontece o contrário, o veneno fica lá igualzinho enquanto você já está com uma especiação, já está com uma espécie do ponto de vista genético diferente. Então, talvez a gente tenha que esperar mais tempo para ver essa modificação do veneno, né? Talvez a especiação tenha sido muito recente. E no tratamento, né, a gente tem trabalhado com essas novas tecnologias para melhoria do soro hiperimune, né, e tentando fazer isso, né, neutralizar as moléculas mais tóxicas e mostrar se esse tratamento também funciona para outros tipos de venenos que têm aquelas outros tipos moleculares que a gente mostrou para vocês. Será que esse tratamento funciona? Essa é uma linha que a gente está perseguindo no laboratório mais recentemente. Então,
não posso deixar de falar sobre o grupo, as pessoas que eu mostrei o trabalho aqui, né? O Ricardo, que fez a parte do, do Bota Jararacuçu, né? Do veneno do tratamento do veneno. O Vitor, que trabalhou com a desintegrina junto com o Jorge, e a Larissa, que mostrou aquelas diferenças de Jararaca do Sul e do Sudeste. E claro que todo mundo aqui trabalha junto no laboratório. Aqui está meu grupo, as pessoas do laboratório. E, claro, não posso deixar de comentar os orientadores de sempre, desde o do meu início, e os inspiradores, com o próprio Massuda, o Leopoldo, o professor Fernando Batuba, o professor Adalberto Vieira e Carlos Chagas Filho e Vital Brasil, para a gente, são pessoas que a gente admira e sempre lê as coisas, né? Reconhece o trabalho antigo e se inspira pelo trabalho inovador que eles fizeram à sua época, né? Agradecer às agências de fomento, né? Sem elas a gente não fazer o nosso trabalho, e o Instituto Vital Brasil, que é essencial nessa colaboração para a gente contar essas histórias aqui para vocês, tá? E obrigada pela atenção. Darcy Ribeiro, sempre um inspirador também para a gente pensar a universidade. E obrigada. A gente que agradece, dá para aprendi muito. A gente vê que serpentes são um mundo gigante, né? A gente às vezes resume a uma coisa, mas aí quando a gente vai ver, acontecem acidentes e coisas assim, e a gente vê que não é bem assim para conseguir o antissono, enfim, mas é muito interessante, aprendi muito hoje. Obrigada. É, pessoal, Obrigada. perguntas, vamos aproveitar. Você tem também um projeto de extensão de trombose, né? Isso, tenho. Aham. A gente faz atividades ou no Espaço Ciência Viva, às vezes em alguma escola, e também tem uma página que é @trombose.frj, que aí a gente fala muito mais de trombose, como que é, em que situações que acontecem, como que... Então, são os alunos Uhum. de várias faculdades, farmácia, medicina, enfermagem, é um grupo bem A gente, grande. a gente segue essa página, acho muito interessante também, muito legal. Eu sigo a de vocês também. Pessoal, Muito vamos bom. aproveitar perguntas. O pessoal tá meio Não sei se tímido. foi muito fácil, muito difícil, Eu achei ótimo. até eu até gostaria de um retorno para as pessoas que não são da área, se foi, se deu para acompanhar. Que acabou que eu não consegui não colocar estrutura de proteína. Isso aí. Aquela paixão que você tem, eu acho que dá para mostrar um pouquinho como que é. Eu entendo perfeitamente. É como É, falar de erro inato e não mostrar via metabólica. isso, exatamente, exatamente. O pessoal tá meio tímido hoje aqui. Geralmente eles colocam algumas perguntas no chat. Bom, então, Lina, quero te agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada por ter compartilhado com Obrigada. a gente essa tua tarde, disponibilizado esse teu tempo. Obrigada mesmo, de coração. E queria lembrar o pessoal, então, que semana que vem nós temos mais um seminário. Em breve a gente vai divulgar, tá? Ó, o pessoal Bom, eu tá, agradeço, é, tá eu elogiando aqui agradeço e no peço chat. desculpas que eu estou gripada. Aí eu não Não, consegui falar sem tossir algumas vezes. Peço desculpas. imagina.